entrevista, Rebeca? Tá no ponto? Tem sim com... pode falar? Ao vivo, por favor, diga ao vivo. Ele é candidato a vereador de Feira de Santana, o PM Paulo dos Anjos. Vamos lá, vamos ao Brado Entrevista. A mesa parou, mas pode ir. Te falar, viu, Pedilara? O que tá acontecendo hoje? Você que tá sabotando, né? Eu quero ver se o programa do Lohan mais tarde vai ser assim também. Vou fazer a vinheta, então. Brado Entrevista. Agora a gente vai conversar com o Paulo dos Anjos, candidato a vereador em Feira de Santana. Ele é policial militar, apoiado pelo deputado federal Capitão Alden e deputado Diego Castro. Também está fazendo dobradinha com o Alexandre Tchaca, que é candidato aqui em Salvador também. Ô dos Anjos, bom dia, tudo bem? Ô Timóteo, bom dia aos bradistas, uma alegria muito grande falar com vocês. Alegria nossa dos Anjos. Por que ser candidato a vereador em Feira de Santana? Timóteo, como você tem postado aí, a gente tem conversado muito, a Bahia, ela está na mão do crime, ela está na mão das facções. E nada mais oportuno que um policial militar com 21 anos de trabalho, de combate ao crime, policial aí que tem feito, inclusive, uma influência nos jovens em relação ao consumo de drogas, à criminalidade, a respeitar pai e mãe, a entender o valor da família na vida de um indivíduo. Então, eu estou candidato a vereador exatamente para que a gente possa trabalhar nessas pautas que têm sido colocadas de lado, na verdade, têm sido entregues, né? O nosso estado, 417 municípios entregue à criminalidade, e a gente precisa de uma voz altiva, de uma voz forte, contundente, que tenha coragem, nesses momentos de desafios, de fazer diferença. É interessante falar que é bolsonarista, que é conservador, que é patriota agora, na hora da eleição. Mas e antes da eleição? E 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10 anos atrás? Então, eu tenho o meu maior patrimônio, que é a minha coerência. E eu estou colocando isso à disposição, né, do nosso povo de Feira de Santana, para que nós possamos fazer uma defesa contundente, independente de quem esteja do outro lado. E com muita ética, com muito respeito, mas com muita coragem e com muito compromisso com o povo que está faltando nos políticos atuais. Verdade, dos Anjos, eu concordo com você. Ô, meu querido, eu queria que você falasse sobre a situação de Feira de Santana. A gente tem um candidato do PT aí que sempre sonhou em ocupar a cadeira de prefeito, tem um candidato que já foi prefeito, bem avaliado, o Zé Ronaldo. Como é que está essa situação aí, a cidade, a política local? Olha, o candidato do PT sempre contou com uma antipatia muito grande. Graças a Deus. Ele é um cara que a maioria do povo não o suporta. Ele dá uma de bonzão, de interlocutor, disso, daquilo, mas no final do dia, o povo, a maior parte aqui do povo de Feira de Santana, não tem nenhuma simpatia pela figura dele. Inclusive, em vários momentos, políticos do PT, inclusive o ministro da Casa Civil hoje, Rui Costa, fala mal pra caramba dele, fala que ele só quer tudo para ele. E a gente não precisa disso aqui. Nós precisamos de um político que olhe para o povo, que tenha visão de crescimento da cidade, que faça a cidade prosperar, que faça a cidade se unir. E, pelo contrário, a gente está vendo a política, essa política que hoje está estabelecida no Estado há 18 anos, prejudicando Feira de Santana, diversas obras que era para ter sido terminadas aí há muito tempo, como a obra da Lagoa Grande, que foi prometido ali um espelho d'água, só tem esgoto até hoje, 2012. Toda eleição eles renovam as promessas. O aeroporto, mais uma vez, o governador esteve aqui essa semana e prometeu ampliação do aeroporto. E todos os anos é sempre a mesma ladainha. O Hospital Cléber Andrade vai melhorar, vai isso, vai aquilo. E na aparência é lindo. Você passa ali na Avenida de Contorno, na frente do 35B, né, do Batalhão do Exército, olha para o outro lado e vê um hospital, um espelho bonito.
mas quando se precisa daqueles serviços, infelizmente, o cidadão, ele se entristece. Inclusive, tem uma pessoa da minha família, petista roxo, né? A gente tem que falar que é doente, né? Porque ser petista na Bahia, com resultados horríveis, precisa ser doente para ser petista. E ele tomou na cara essa hipocrisia na pele, né? Ele fez uma cirurgia bem delicada e colocaram ele num quartinho com coisas, né, abandonadas, coisas estragadas, né? Aquele cantinho da bagunça, colocaram ele lá e ele se revoltou. E às vezes as pessoas colocam a culpa ainda em Bolsonaro, né? Então, a gente tem essa realidade de Feira de Santana, tem o teatro, tem o centro de convenções, que parece que agora vai sair, né? Parece, mas há muito tempo parece, né? Há mais de 2 décadas. Então, nós temos aqui diversas intervenções do Estado que nunca terminaram, que sempre continuam na promessa. E nós temos, né, do outro lado, o José Ronaldo, prefeito 4 vezes, uma pessoa bem experimentada. Nós desejaríamos Capitão Alden, prefeito de Feira de Santana, mas tudo tem seu tempo, tudo tem a sua oportunidade. Nesse momento, o nosso candidato é José Ronaldo de Carvalho, 44, né, União Brasil, e a gente está marchando com o Zé Ronaldo para ganhar no primeiro turno, com a fé em Deus, e para também chegar, né, com um número importante de vereadores na Câmara de Vereadores, para fazer a diferença, para ajudar o prefeito, não atrapalhar como muitos têm feito, porque essa política suja desse pessoal da esquerda, eles tentam atrapalhar o gestor para depois apontar, olha, não fez isso, não fez aquilo. Mas não foi você, hipócrita, que atrapalhou do gestor fazer? Então a gente precisa ter pessoas, nós precisamos ter pessoas que não tenham medo de falar, que tenham condição de fala, né? Não é aquela lugar de fala, não é condição de fala, é a pessoa conseguir expressar os desejos do povo, conseguir falar o que o povo tem necessidade. Infelizmente tem vereadores que sequer conseguem falar. Então nós precisamos de uma renovação em Feira de Santana e essa eleição é a base para 2026. Se nós queremos expurgar o PT da Bahia, nós precisamos começar agora, elegendo pessoas comprometidas, que tenham coerência, que não sejam pessoas que estão chegando agora para dizer que são bolsonaristas, que são conservadores, que são patriotas, só da boca para fora. Então tem que ver o contexto, tem que ver a coerência dessa pessoa. E eu tenho uma vida pública ilibada, 20 anos policial militar, tenho aqui a condição de olhar no olho de qualquer pessoa em Feira de Santana e da região, todo lugar que eu trabalhei, nunca peguei um centavo de ninguém, nunca aceitei propina, nunca aceitei a fazer jogo nenhum. E respondo a vários processos exatamente pela minha coerência, por falar a verdade, por cobrar das autoridades. E, infelizmente, na Bahia não está autorizado se questionar autoridades, a falar a verdade, mas eu ouso a fazer isso com risco da minha própria vida, não tenho medo de morrer, sempre falei isso aqui, até porque o meu viver é Cristo, morrer é lucro. Pô, excelente, merece os aplausos, excelente comentário. Atenção você de Feira de Santana, viu? Você de Feira que ouve pela 100.5, um grande nome para vereador aí, você que é de direita, o dos Anjos. Diga aí, eu não posso falar, mas você pode, o dos Anjos, seu número e tudo mais. Peço seu voto. Paulo dos Anjos, 22.190, para representar esse movimento conservador, raiz, um movimento que nasce no coração da gente. Eu costumo dizer que nós nascemos conservadores, nós temos aí uma civilização de mais de 5 mil anos, sempre conservadores. Eles chegam com esses valores deturpados, dizendo que nós somos o mal da sociedade, que nós queremos deturpar, quando na verdade eles sempre fazem essas acusações, e eles que estão tentando deturpar os valores da família, tentando de toda forma subverter a lógica, a vida, a questão natural que Deus nos criou do jeito que nós somos, como diz lá no livro de Marcos, macho e fêmea. Quem quiser ter outra opção, tenha vontade. Deus deu livre-arbítrio para você escolher o que você quiser ser, mas você subverter a lógica, Deus criou macho e fêmea.
E eles vêm com essas pautas, você está falando instante aí, essas pautas do Hulk, né? Tem que ser bonitinho, tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas na verdade no final do dia são todos mini ditadores que querem impor a agenda deles, não aceita que ninguém faça a contraposição, e eu sou esse cara que vai fazer sempre a contraposição. Tenho feito isso aqui, Timóteo, tenho apresentado à cidade os problemas, mas com muita coragem, com muito compromisso. Inclusive, há quase 2 anos eu venho mostrando o abandono da região do terminal rodoviário de Feira de Santana, e apelidei ali de Cracolândia. É um processo de demissão por isso, por falar a verdade, por mostrar que o efetivo da Polícia Militar da Bahia em Feira de Santana está aquém da necessidade do município, e venho sendo aí vítima de vários ataques, mas eu tenho 21 anos tomando pedrada. Não vai ser agora que eu vou baixar a cabeça. E se você quiser conhecer um pouco mais da minha história, acessa aí principalmente meu Instagram, Paulo dos Anjos PM. Você vai ver lá uma vida dedicada à segurança pública, uma vida dedicada às pessoas de Feira de Santana e da região. Inclusive eu trabalhei aí, né, Timóteo, em Salvador. Fui transferido para essas cidades exatamente por falar o que nós precisamos falar. Que o policial militar hoje, ele infelizmente está pedindo para sair da corporação. Toda semana, 10, 15, 20 policiais estão saindo da corporação porque não aguenta mais tanta opressão. Nunca se teve tanta opressão nesses quase 200 anos de Polícia Militar da Bahia como agora. Olha os resultados da violência na Bahia. E se um dia reduz, como eles gostam de dizer, redução, não. O crime não quis matar naquele dia. Estavam comemorando aqui com a redução no número da violência em Feira de Santana antes de terminar o mês de agosto. No último final de semana, 9 pessoas assassinadas. Vi agora há pouco, em Salvador, um motoboy, 24 anos, pai de 2 filhos, Kevin, foi assassinado, pediu misericórdia. O vagabundo está botando para quebrar e a gente não tem uma autoridade para falar assim, chega, acabou. E aí eu tive a felicidade, Timóteo, de bater um papo e até entrevistar, apesar de não ser jornalista, mas infelizmente o jornalismo ele está morrendo, e morrendo pela opção da mídia tradicional de se vender. Então nós que temos essa visão que a gente precisa de liberdade para mostrar tudo que o povo tem sofrido, eu consegui entrevistar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Poxa, que legal! Hoje é o estado mais seguro do Brasil, e ele deu algumas orientações básicas para o governador Jerônimo. Olha, governador, deixa a polícia trabalhar, vá nas cabeças das facções, deixe o presídio, o presídio precisa deixar de ser escritório do crime. Então, são ideias que ele colocou em prática e transformou o estado de Goiás no estado mais seguro do Brasil. Ô dos Anjos, onde é que tem essa entrevista? Tá aqui tá no meu Instagram. Pô, tá pega aí, Rebeca, por favor, Pedro de Lara, veja aí. Porque... E é bem curtinho, Timóteo, 1 minuto e pouco, coisa bem rápida. E foi uma alegria muito grande, conversar com o Ronaldo Caiado, um cara acessível. Conversei com os seguranças dele, que são policiais militares. E o pessoal tem uma segurança, uma tranquilidade muito grande. Pô, dos Anjos, o que o homem fala, ele cumpre. Então, só para você ter ideia Vou fazer um comparativo rápido, para quem não tem noção. O policial militar de Goiás, ele tem um teto lá de aproximadamente R$7 mil para fazer horas extras. Ele não paga 1 centavo de imposto, quem paga é o Estado. Então, o policial tem trabalhado muito bem. Um primeiro sargento lá com salário e hora extra está ganhando aqui R$17 mil. Na Bahia a gente não pode nem falar, é uma vergonha, não é? É um absurdo, 10 anos sem salário congelado, a polícia não tem autonomia para trabalhar, uma opressão muito grande. Infelizmente, a parte superior da corporação tem cedido a essa política do PT, não tem defendido a sua classe, e nós estamos aí nessa... Solta aí, Rebeca, para o pessoal ter noção dessa... Vamos ouvir. Solta aí pra gente. Cadê o áudio? Quais são
Pelo 8º ano consecutivo, é campeã brasileira em números absolutos de homicídio. Praticamente todos os crimes. O Estado de Goiás tem feito uma revolução na segurança pública. Quais são aí as suas indicações para o governo da Bahia começar a tomar conta do Estado? Em primeiro lugar, deixar a polícia trabalhar. Primeiro lugar. Segundo lugar, é saber fazer o controle forte e firme das penitenciárias. Penitenciárias são onde nós temos ali os verdadeiros escritórios do crime no nosso país. E terceiro lugar, é ir na cabeça do crime, ou seja, aqueles que são os comandantes de cada uma dessas áreas. Ou de roubo de carga, de roubo de banco, ou de roubo de celular, ou de roubo de carro, enfim. Nós sabemos bem quem é que está no comando dessas operações. É ali que a polícia tem que agir e tem que ter total liberdade para que os policiais possam realmente fazer uma limpeza em relação a essas pessoas que estão destruindo o país. Defesa dos guerreiros da segurança. Soldado dos anjos. Valeu. É o jingle dos Anjos aí, tá aí na tela. Mas excelente, coloca os aplausos aí. Excelente pergunta que você fez, viu? Mesmo não sendo jornalista, foi uma sacada de mestre, viu, dos Anjos? Parabéns. Ô, meu irmão, obrigado. A gente está lidando com isso sempre, né? E, ô, Timóteo, em Feira de Santana, eu sempre concedi aqui entrevista para as rádios, né? Mas hoje é proibido entrevistar dos Anjos. É mesmo? Hoje se entrevistar, recebe ligação, o mexendo do governo não vai cair mais não, viu? Tome cuidado aí com essas entrevistas contra o governo. A gente tem aí, né, o Alexandre de Moraes fazendo as suas peripécias. Aqui na Bahia, a coisa também é do mesmo jeito, né? É do mesmo jeito, só que de forma bastante mascarada, porque a própria imprensa, ela faz parte disso. O que é que vai falar? Então nós também, essa é a importância, Timóteo. Ter uma pessoa voltada para a comunicação com o povo. Né? Eu faço isso, eu tenho esse compromisso. É um compromisso da verdade. É um compromisso de levar muita pauta polêmica. Inclusive, um detalhezinho, um pré-candidato, né? Ele era pré-candidato, agora é candidato. Na época da pré-candidatura, ele foi fazer um material em relação à segurança pública. Recebeu ligações. Você tem certeza que quer ir para esse caminho? Rapaz. O cara não é policial, não é nada. Não tem vínculo nenhum. E recebeu ligações. Então, dos Anjos é odiado exatamente por isso. Porque faz o que praticamente ninguém tem coragem de fazer. Eu não sou melhor que ninguém, eu só sou diferente. Eu só tenho um trabalho diferenciado. Represento minha categoria com muita dignidade, com muito respeito. Não passo a mão na cabeça de ninguém que esteja errado. Muitas pessoas têm criticado a gente. Os policiais influenciadores não ficam falando dos crimes dos policiais, dos colegas. Para quê? Se a imprensa malha a categoria dia e noite, 24 horas. Então nós temos que fazer o outro lado, o contraponto. Nós temos que mostrar que tem gente boa, que tem gente voltado para defender o povo de verdade, que defende com risco da própria vida, como o colega que morreu ontem, como vários colegas que têm sido baleados, que têm sido caçados por toda a Bahia, como Alan, que morreu aqui em Feira de Santana no começo do ano, em março, chegando em casa com sua filha, como vários outros colegas. Então nós não temos condição de trabalhar. Eu queria que o povo da Bahia entendesse isso. Os policiais militares, quem está na pista, quem está nas comunidades, não tem condição de trabalhar, não tem condição legal, não tem legitimidade. No Goiás, o governador fala, olha, faça que eu assumo. Aqui não. Aqui o governador quer botar câmera na gente, aqui o governador está o tempo todo, não, o policial não pode se envolver em política, não pode botar um adesivo político. Eu não quero os meus policiais fazendo isso. Ontem o comandante do CPRL fez um vídeo e falando, olha, a polícia está trabalhando, mas a prefeitura tem atrapalhado. A iluminação, isso, aquilo, a educação. Então a gente está vendo de forma clara um movimento que é hipócrita. E eu estou falando isso aqui com toda a tranquilidade do mundo. Respeito todo mundo. O governador é um cargo extremamente importante, mas não está exercendo as suas funções da forma que a Bahia precisa. A Bahia precisa sair dessa situação de caos. 8 anos consecutivos, campeão brasileiro em números absolutos de homicídio. Não se faz absolutamente nada para mudar essa realidade.
E nós precisamos ter pessoas que têm coragem para fazer esse confronto com ideias, mostrando os números, mostrando que, de fato, o Estado não está demonstrando vontade. Os policiais estão pedindo para sair. Por quê? Desvalorização, opressão, não tem plano de carreira. Hoje não tem alegria nenhuma para o policial militar da Bahia. Só tem opressão. Então, o pessoal está pedindo para sair. E isso é ruim para o Estado. Para o governo, com certeza, eu vejo que o governo, como não tem tomado nenhuma atitude, Timóteo, quando você não toma nenhuma atitude, você está achando bom, né? Eu estava vendo um candidato lá do Rio de Janeiro dizendo, não, a gente tem que acabar com a polícia. Eu vi. Candidato PC. Pois é. E qual é a sua lógica de polícia? Não, a polícia tem que ser aquela na comunidade, a comunidade tem que colocar ali os seus, tem que fazer uma milícia. A milícia é na comunidade, a comunidade tem que se proteger, a comunidade tem que pegar no armamento e tal. Então a gente está vendo a hipocrisia. Não existe sociedade sem polícia, assim como existe justiça sem advogado. E nós precisamos melhorar nossa polícia. E o Estado que nós temos hoje massacra os policiais, massacra quem quer defender. Quem está errando, que pague seu preço. Eu não estou aqui para defender policial errado. Como tem juiz errado, como tem promotor errado, como tem jornalista vendido, como tem uma série de trabalhadores vagabundos. Nós não estamos aqui para defender esses. Estamos aqui para defender o certo, para defender a família, para defender a criança, para defender o jovem, que tem morrido aos montes na Bahia pela omissão desse Estado, que diz uma coisa e faz outra. Essa é a hipocrisia que a gente está aqui para combater, Timóteo. Dos Anjos, merece os nossos aplausos aí, de verdade. Obrigado pela entrevista. Deus te abençoe, irmão. Muita sorte nessa empreitada, nessa campanha. Tem um mês de campanha praticamente agora, né? E Deus abençoe, eu tenho certeza que você terá êxito. Até a próxima. Oi, Timóteo, eu lhe agradeço e quero convocar aqui não só o pessoal de Feira de Santana, como da região, de Salvador, de todo lugar do Brasil. Se você conhece alguém em Feira de Santana e você gostou do meu perfil, liga para essa pessoa, passa o WhatsApp, faz aí uma recomendação. Nós precisamos fortalecer os valores da família, precisamos fortalecer quem de fato luta pela nossa sociedade. Não é quem fala, não, é quem luta. E eu tenho coerência para falar disso. Então, segue lá nas redes sociais, Paulo dos Anjos PM, vota 22,190. A gente vai para cima para fazer a diferença. Essa é a nossa missão, servir e proteger. Valeu, Dos Anjos, um abraço, Deus abençoe, obrigado aí pela participação. São 10 horas e 33 minutos na Bahia. Vanessa chegou depois da entrevista. Uma pena, cara fera, eu viu, gosto bicho? demais dos Anjos e com Cara certeza fera. o meu candidato lá em Feira de Santana. É o seu candidato em feira? Eu não voto em feira, mas se eu pudesse O meu votar também. em cada cantinho aqui dessa Bahia, tinha muita gente para votar, para destruir. Cada cidade eu tenho um candidato, em feira é o dos Anjos. Para destruir de fato, né, essa esquerda aí, assim, tem pessoas boas que restam no PL, mas a gente tem que votar em convicções e valores. Tem muita gente legal aí que também não está em partido que é pseudo-bolsonarista aqui na Bahia, e a gente tem que fortalecer, são pessoas, e o dos Anjos, sem dúvida, é uma dessas pessoas. Eu tenho muitos candidatos, acho que eu vou fazer um circuito de live com meus candidatos. É uma boa ideia, viu? Uma boa Acho ideia. que eu vou fazer. A gente vai fazer uns programas especiais até a noite, bem próximo à eleição, um programa especial acho que antes da eleição, a gente pode fazer um na sexta-feira à noite, até emendando com o Lohan aqui, todo mundo, falando só na internet, não na FM, para pedir voto para vários candidatos de direita e tudo mais. Vamos ouvir.